Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Hoje temos uma convidada especial, diferenciada, com um estilo espiritualista. Antes de passar direto para ela, eu quero agradecer novamente ao nosso pessoal da área técnica, que sem eles nós não estaríamos aí com vocês, a Luciana, o Verão, Cobalt, toda essa turma toda que nos coloca em contato com vocês, a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono a partir de Lisboa. E também a jornalista Lilian Cardoso, que é da agência lcagência.com.br, que nos ponteou esta ilustre convidada de hoje. Ela é professora, psicopedagoga, uma ferrenha batalhadora pelo espiritualismo universal. Jocenara da Costa Chardon, que lançou o livro Quando o Amor Tem que Esperar, ditado pelo espírito de Edu Almas. Jocenara, muito obrigado por ter vindo, agradeço muitíssimo a aquiescência do convite, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Eu é que fico, assim, muito satisfeita de estar aqui, de ter a oportunidade de conhecer você e de conversar um pouquinho com os teus espectadores. Muito obrigado. Jocenara, esse livro que você escreveu, que você trouxe ao mundo, Quando o Amor Tem que Esperar, está escrito aqui por Edu Almas. A gente já sabe que no Espiritismo tem esse lance de um ser iluminado que desce para ditar as coisas que ele tem na sua mente e que ele gostaria que os viventes soubessem. Mas como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu e por que você acha que foi escolhida para essa tarefa? Bom, então eu vou começar explicando para vocês que eu não sou espírita. Eu sou espiritualista independente. Bom, qual a diferença disso? Eu tenho um grande respeito pela doutrina espírita, mas eu não sigo nenhuma religião e nenhuma doutrina. Eu sou uma estudiosa, sim, da espiritualidade e sou uma espiritualista, faço parte de um grupo de espiritualistas independentes. Da onde que surgiu esse livro? Esse livro, ele faz parte de uma caminhada interna minha. E num primeiro momento, quando eu recebi o convite para escrever esse livro, eu o neguei. Porque eu tinha muito medo da exposição. Eu sempre tive, desde a infância, a espiritualidade muito forte dentro de mim. Com o amadurecimento, eu fui estudando, fui evoluindo, fui entendendo cada vez melhor. Mas eu não queria expor isso. Eu, humanamente, Josi Costa, tinha medo dessa exposição. Quando eu recebi, então, a indicação que agora seria a hora de escrever um livro e não mais só mensagens espiritualistas, no primeiro momento, então, eu disse esse não. Mas aí, logo em seguida, veio o entendimento e aquela voz, assim, na ponta do meu ouvido, que não era sobre mim, que não era sobre a minha individualidade, e sim sobre pessoas que estavam esperando essas palavras e que então eu não deveria me calar. Foi aí que eu busquei forças dentro de mim para começar a me expor. Não foi fácil. Então, escrever o livro foi a parte mais fácil, porque como que acontece esta canalização? Eu sinto que é o momento de escrever, eu sento, escrevo, eu estou consciente, mas o livro não passa pelo meu mental. Tanto que depois que eu escrevo, quando eu vou ler, eu mesmo me surpreendo com algumas coisas que estão ali naquela história. Então, é um compromisso muito forte, de muita responsabilidade, mas que depois dessa coragem, depois do lançamento do livro, que aconteceu em dezembro de 2021, aonde eu vi que as pessoas começaram a ler,
começaram a me procurar, começaram a querer entender o que tinha naquela história daqueles personagens e, principalmente, colocar na sua frente, no seu espelho, a sua verdade. Assim como esses personagens passaram por experiências marcantes e traumáticas, e alguns optaram por não encarar a sua verdade aqui no plano terreno, então eu me desperto, então eu quero, Josi, eu quero saber que verdade é essa, você pode me ajudar com o teu conhecimento dentro da espiritualidade. Então este é o livro Quando o Amor Tem que Esperar. É um livro, sim, que tem passagens bem profundas, que tem algumas violências, mas que tem muito aprendizado, que tem muita reflexão. Então, esse é o livro com um cunho espiritualista e de desenvolvimento humano. Mas você disse que você sente o momento de escrever, você senta e escreve. É como se fosse uma coisa fluida, pelo que eu entendi, você não comanda esse escrito, você vai escrevendo à medida que as letras vão surgindo, vão fluindo e que você não as domina. É isso? Entendi certo? Entendeu certo, sim, Ralph, é exatamente isso. Eu sinto a necessidade, eu tenho o domínio do meu corpo, né? Tenho o domínio de mim, eu sei que eu estou consciente no momento, mas aquela escrita vem rapidamente, automaticamente, e me surpreende quando depois que eu termino de escrever aquele capítulo, eu leio, tem coisas ali que me surpreendem. Mas você me fez uma pergunta antes que era em relação ao Edu Almas, e eu vou te contar uma história que vai fazer você e os ouvintes entender um pouquinho melhor. Quando eu estava escrevendo o livro, eu tinha uma angústia dentro de mim, porque eu conhecia o meu processo. Eu sabia que eu, Josi, tinha uma canalização, que vinham mensagens importantes, que já tinham ajudado muito a mim e a minha família, e eu sei que tinha uma fonte do divino ali. Mas eu comecei a me questionar, puxa vida, mas eu vou dizer para as pessoas que ele é canalizado e eu vou explicar como. E durante a minha escrita eu perguntava, quando eu fazia as minhas orações, quando eu estava sozinha comigo mesma, eu perguntava, mas como eu vou explicar? Quem é que manda esse livro? E aí, no final desse capítulo, para quem ler o livro, vai ver que lá no final tem uma pergunta que diz assim, quem sou eu, né? E então se intitula Edu Almas. Muito bem, então por muito tempo eu fiquei com esse nome, Edu Almas, sem entender muito bem o desígnio disso. E aí até que um dia aconteceu uma canalização que foi me explicado por completo e fez muito mais sentido com quem é Josi Costa. Esse Edu Almas é um educador de almas. Mas eu não estou falando, como dentro do espiritismo, de um espírito específico. Eu estou falando de uma canalização que vem através da minha abertura de consciência, da minha conexão com o divino, e que vem um ensinamento da espiritualidade, não obrigatoriamente precisando ter um nome para isso. Isso significa, de uma forma muito bonita, a explicação do que é canalização. Perfeito. Agora vamos falar porque eu te confesso que isso tudo, apesar de conhecer toda os ritos espiritualistas, espíritas e tudo mais, sempre para mim é um momento de indagação e eu fico perplexo com cada explicação que ocorre. E são todas elas absolutamente factíveis e eu te agradeço muito por você estar se expondo, se abrindo conosco. Agora, vamos falar um pouquinho do livro e da história dele? Vamos sim. Por favor, porque nós já estamos com 10 minutinhos e logo a Luciana começa a cortar a gente. Sim. Então, este primeiro livro, que surgiu ali em 2021, ele é um romance espiritualista
que ele conta a história de algumas pessoas lá em meados de 1930. Pessoas que não viveram a sua verdade, que tiveram medo da opinião de outras pessoas em algumas situações que aconteceram nas suas vidas e boicotaram a sua verdade. A partir disso, a história vai se desenvolvendo e vai mostrando as consequências daquilo que a gente escolhe na nossa vida. Existe uma personagem dentro deste livro que não conseguiu viver o seu amor verdadeiro. Não conseguiu viver esse amor verdadeiro por preconceito seu e também preconceito das pessoas que viviam perto dela. O que essa personagem colheu foram doenças emocionais que, certo dia, viraram doenças físicas e que contribuíram com a sua passagem para o plano espiritual. Só que, porém, não fica por aí, porque nós somos um sistema familiar. E a filha desta personagem, que tem o nome de Cristina, ela sofreu consequências severas das atitudes e das crenças dessa mãe. O bonito dessa história é que, apesar de violências e de coisas fortes que aconteceram, essa pessoa, Cristina, foi uma pessoa que se desenvolveu, que teve o seu livre-arbítrio e que quis aprender no plano terreno. E aprendendo no plano terreno, ela, apesar de sofrer, se libertou. Apesar de sofrer, ela conseguiu vencer aquilo que limitava a sua própria vida. E ela conseguiu entender todo um sistema familiar. E para quem acredita nisso, para quem conhece um pouquinho da terapia sistêmica, entende que essa Cristina, ela foi uma fonte não de cura apenas própria, mas ela curou também os seus ancestrais. E quando cura os seus ancestrais e passa por uma cura emocional, de desenvolvimento pessoal, as pessoas que vêm depois dela também estão livres dessas limitações. Então é por isso que é um livro profundo, é um livro que a gente pode extrair vários temas, e é um livro que mudou primeiramente a minha vida. Porque, como eu já disse, quando eu comecei a escrever, eu não sabia o que eu ia escrever. Mas quando eu reli a história e quando eu fui vendo o que aconteceu com aqueles personagens, chegou a hora de me colocar num espelho e de me perguntar, Jô, se você está vivendo a sua verdade, qual que é a sua verdade? Qual que é a sua história? Quem é a sua família? O que existe por trás disso? E mudou tanto a minha vida que eu saí de uma carreira de professora de matemática, de educação especial, de psicopedagoga, e a partir dali eu me aprofundei no estudo da terapia e hoje eu atuo com muito sucesso dentro da terapia sistêmica, ajudando pessoas, também com a contribuição da minha canalização espiritual. Hoje eu tive a coragem de voltar aos estudos e sou também estudante de psicanálise. Tudo isso foram mudanças que o livro me trouxe, e não trouxe só para mim, porque eu tenho relatos de pessoas que mudaram suas atitudes e o rumo de suas vidas depois de olharem para essa história e se colocarem nesse espelho. Puxa, fantástico. Fantástico. Muito obrigado. Olha, estamos sem fôlego. Bom, menina, infelizmente nós já estamos de partida. E desejando para você muito sucesso que o livro merece. E de fato, ele sai um pouquinho da bitola do espiritismo. É muito Sim. bom, muito interessante. E também, naturalmente, muito construtivo, se é um termo que eu posso utilizar corretamente. Como você bem demonstrou, te reconstruiu, te repaginou beneficamente. E eu espero que todos os nossos espequinautas que lerem o teu livro também consigam um repaginamento, se é que isso é necessário. Nem sempre é necessário. Mas a leitura sempre vale a pena, jamais será demais. Menina, muito obrigado mais uma vez por ter aquecido ao nosso convite, e eu espero, como já disse anteriormente,
que você tenha muito sucesso e que está aí. Eu sei que você tem mais 1 ou 2 livros aí no forno e as portas da casa estão totalmente abertas e janelas também, tá? Para você fazer de nós o que você bem entender, ok? Eu aqui quero deixar registrado aqui o meu carinho e a minha gratidão por ter conhecido você, por ter a oportunidade de conversar com você aqui nesse programa tão especial, de contar um pouquinho dessa história e, sim, deixar com carinho as portas abertas para o próximo livro, que é As Respostas da Vida, que vem em março, agora por uma editora, e que, se for para o bem, que a gente volte a conversar. Perfeitamente. Assim será, eu espero. Felicidades para você e para todos os teus eventos. Muito obrigado. Igualmente. Felicidades. Obrigada. Pessoal, nós conversamos com a doutora Jocenara da Costa Chardon, que trouxe um tema interessante. O livro é bastante complexo, tem que ler com uma certa atenção, mas é muito interessante, eu posso garantir para vocês. Quando o amor tem que esperar. Não se sabe quando, vocês leiam o livro e saberão. Meus caros, muito obrigado pela paciência, audiência, amizade. Até a próxima semana, se assim todas as forças benéficas do universo permitirem. Tchau, tchau.